Casa da Floresta, capítulo 17. À medida que o verão ia avançando em direção a Lughnasadh, parecia a Eilann que Lianon não estava nada bem. Às vezes era o coração que a incomodava e ela estava sempre cansada. Ardanos aparecia diariamente e, a princípio, ele e a suma sacerdotisa conversavam, mas os dias foram passando e a atenção dela foi se voltando cada vez mais para dentro de si mesma. Ele ficava simplesmente sentado à sua cabeceira em silêncio, e quando falava era com Caillian, ou consigo mesmo. Após essas sessões, Caillian ficava calada e pensativa, mas era uma pessoa calada por natureza. Eilann achava estranho que, enquanto seu próprio corpo ia se tornando um recipiente de vida, Lianon estivesse sofrendo uma transformação semelhante, preparando-se para liberar o seu espírito. Mas em que mundo iria renascer? Ninguém podia dizer. A alegria pela nova vida que crescia dentro dela abafou a tristeza de Eilann. Mas, naqueles dias, a Casa da Floresta se tornou muito silenciosa, e todas as mulheres cumpriram suas tarefas com um misto de comoção e medo, pois ninguém ainda havia ousado perguntar quem seria a sucessora de Lianon. Era uma sorte que todo mundo estivesse preocupado demais com a doença de Lianon para prestar muita atenção em outra pessoa. Mas o que Eilann faria quando sua barriga não pudesse mais ser escondida pelos vestidos soltos que usava? Nem por um momento pôde esquecer que, no que se referia a Ardanos, ela estava condenada à morte. Tinha a impressão de que até mesmo Dieda olhava para ela com um desprezo mal disfarçado. Mielin ainda lamentava a perda do próprio filho e não podia oferecer nenhum consolo. Somente Caillian não mudou em relação a ela, mas Caillian sempre fazia seus próprios julgamentos. A única coisa que sustentava Eilann quando ficava muito amedrontada era a certeza do amor de Caillian. Ela não sabia quando tornaria a ver Gaius, se é que algum dia o veria de novo, mas ao recordar o espírito majestoso que havia vislumbrado quando fizeram amor, tinha certeza de que tornariam a se encontrar. Ela não queria acreditar, como o arquidruida havia dito, que o tivessem feito casar-se às pressas com outra. Mesmo entre os romanos, a celebração de um casamento deveria exigir mais formalidade e tempo do que isso. Passou-se um mês e Caillian presidiu os rituais da lua cheia. Agora estava óbvio que, por melhor que cuidassem dela, Lianon estava morrendo. Seus pés incharam tanto que não pôde mais levantar-se nem para ir ao banheiro. Caillian cuidava dela com ternura. Nenhuma mãe jamais teve uma filha mais devotada. Mas seu corpo continuava inchando. Caillian dava-lhe infusões de ervas e falava de edema, e uma vez elas foram muito longe para achar as flores roxas da dedaleira, que Caillian disse que eram ótimas para o coração. Eilann provou cautelosamente a infusão que Caillian preparou com elas, e achou-a amarga como a tristeza. Apesar de todos os cuidados, dia a dia Lianon ficava mais fraca e mais inchada, e pálida. Caillian. Por um momento ela duvidou que tivesse ouvido o chamado, era como um suspiro trazido pelo vento. Então a cama rangeu. Caillian virou-se cansadamente. Os olhos de Lianon estavam abertos. Caillian esfregou os seus para espantar o sono e se obrigou a sorrir. A doença havia consumido a carne do rosto de Lianon, de modo que seus olhos, bem feitos, apareciam com terrível clareza. Está quase acabado, ela compreendeu com tristeza. Em pouco tempo restará apenas o essencial. Você está com sede? Aqui tem água fresca e eu posso acender o fogo e preparar-lhe um pouco de chá. Alguma coisa quente poderia aliviar-me. Lianon tornou o fôlego. Você é boa demais para mim, Caillian. Caillian sacudiu a cabeça. Quando tinha 10 anos e estava quase morta de febre, Lianon havia cuidado dela e salvado sua vida mais do que seu pai e sua mãe teriam feito. Seus sentimentos por ela estavam além do amor e do ódio. Como seria possível colocar isto em palavras? Se Lianon não pudesse percebê-lo no gosto de uma infusão ou no toque de um pano fresco em sua testa, não queria saber. Suponho que haja pessoas que pensem que você está fazendo isso para que eu faça de você a minha herdeira. Mulheres confinadas, todas juntas, podem ser muito mesquinhas. E é verdade. Você é uma sacerdotisa melhor do que todas elas juntas, mas você não é desta opinião, é? Não, Caillian conseguiu sorrir. Estou destinada a viver para sempre na sombra,
mas apoiarei quem quer que for governar, com a graça da deusa. Isso ainda há de demorar um pouco. E quem sabe quanto tempo irei viver depois que você se for? Pensou. Seu estranho sangramento tinha finalmente parado, mas o cansaço deixava os seus membros pesados como se fossem feitos do chumbo das minas de Mendip. Talvez. Não tenha tanta certeza de saber de tudo, minha filha. Apesar do que as pessoas pensam, nem sempre a minha visão vem segundo a vontade dos druidas. E eu vi você com os adornos de uma suma sacerdotisa e uma névoa, que não é deste mundo, soprando à sua volta. A estrada da vida dá muitas voltas e nem sempre terminamos aonde tencionamos ir. A água ferveu no pequeno caldeirão e Kylian mexeu a mistura de milefólio, camomila e salgueirinha e deixou-a em infusão ao lado da chama. A deusa sabe que eu não fiz isso, Lianon exclamou subitamente. Nós tivemos tantos sonhos quando éramos jovens, Ardanos e eu, mas ele se tornou ambicioso por poder e não tinha nenhum. Você poderia tê-lo enfrentado, pensou Kylian. Você era a voz da deusa, e por 20 anos o povo viveu de acordo com suas palavras, e você nem mesmo sabe o que andou dizendo. Se você se tivesse permitido saber, teria que agir, porque então teria sido real. Mas refreou as palavras, pois Lianon havia dado mais esperança para o povo sem saber do que Kylian, com toda a sua sabedoria consciente, e isto compensava todas as suas falhas. Não importa o que dissessem pessoas cínicas como Dieda. Com um pouco de mel para tirar o amargo, o chá estava pronto. Kylian passou o braço por baixo dos ombros frágeis de Lianon e levou a colher aos seus lábios. A mulher enferma virou a cabeça impaciente e as lágrimas correram-lhe pelo rosto. Eu estou cansada, Kylian, murmurou, tão cansada e com medo. Pronto, minha querida. Você está cercada pelas pessoas que a amam, sussurrou. Beba isto, vai aliviá-la. Lianon engoliu um pouquinho da infusão e suspirou. Eu prometi a Ardanos que iria escolher a minha sucessora para servir ao seu plano. Ele está esperando. Ela fez uma careta. Como um corvo vigiando uma ovelha doente. Era para ser Eilan, mas ela deve ser mandada embora em breve. Agora ele diz que tenho que escolher Dieda, mas não vou fazer isso. E ela também não, a menos que a deusa... Teve um acesso de tosse, e Kylian largou apressadamente o chá, levantando Lianon e batendo-lhe nas costas até que ela parasse. Até que a deusa lhe mostre sua vontade. Kylian terminou para ela e a suma sacerdotisa de Venemeton sorriu. Lianon estava morrendo. Era óbvio para todo mundo. Exceto talvez para Kylian, que cuidava dela tão devotadamente e com um carinho desesperado, dia e noite, raramente saindo do quarto da doente. Até mesmo as sacerdotisas que sempre suspeitaram que Kylian, por ela ser uma estrangeira, tiveram que admirar a sua dedicação. Tanto Dieda quanto Eilan adivinhavam o que estava para acontecer, mas nenhuma das duas teria coragem de dizer isto a Kylian. Mas ela entende tanto da arte de curar, Dieda disse quando levavam a roupa da cama suja de Lianon para o rio. Ela deve saber. Acho que sabe, falou Eilan. Mas se admitir, vai tornar-se realidade. Ela olhou curiosamente para sua tia, embora comentasse sarcasticamente que a roupa suja de uma suma sacerdotisa não tinha um cheiro diferente de nenhuma outra, e que ela não podia entender por que uma sacerdotisa consagrada tinha que lavá-la. Dieda havia cumprido suas tarefas sem se queixar. Era estranho que tivessem se afastado tanto uma da outra, já que eram irmãs agora. O fato de trabalhar com Dieda naquelas últimas semanas, quando a atenção de Kylian estava voltada para Lianon, fez Eilan lembrar-se do quanto eram próximas quando crianças. Distraída por seus pensamentos, tropeçou numa raiz de árvore. Dieda estendeu a mão para firmá-la. Obrigada, Eilan, disse surpresa a outra mulher, e a outra mulher encarou-a. Por que está me olhando desse jeito? Afirmou Dieda. Eu não a odeio. Eilan sentiu uma onda de calor subir-lhe ao rosto. Então você sabe, murmurou. A tola é você e não eu, foi a resposta. Aqui presa com você e Kylian o tempo todo, eu não podia deixar de ouvir alguma coisa, mas pela honra da nossa família fiquei calada. Se alguma outra mulher sabe do seu segredo, não foi por meu intermédio. Pelo menos a gravidez parece combinar com você. Você está passando bem? Era um alívio para Eilan poder falar de alguma coisa que não fosse a doença de Lianon.
e teve a impressão de que Dieda pensava a mesma coisa. Quando voltaram para a casa da floresta, reinava entre elas uma harmonia que não existia há anos. Mas chegou um dia em que nem Cailhão pôde mais negar o fato. Ardanos disse que as sacerdotisas deviam ser chamadas para a vigília. Ele estava triste e pálido, e Eilan lembrou-se que a sua tia havia dito uma vez que havia amor entre eles. Pensou que devia ter sido há muito tempo, ou então era um tipo muito estranho de amor. Com certeza não era que ela chamaria de amor, pensou Eilan, e sem dúvida nisso era especialista. Mas Ardanos sentou-se ao lado da mulher inconsciente e segurou sua mão. As sacerdotisas entravam e saíam em grupos de 2 ou 3, e Cailhão ficou com medo que incomodassem Lianon. Por que ela se preocupa? Acho que nada mais poderá incomodar a suma sacerdotisa, Eilan murmurou para Dieda, e a outra concordou com a cabeça sem dizer nada. O sol estava quase se pondo, e Ardanos saiu para tomar um pouco de ar. Como todos os quartos de doente, aquele estava quente e abafado, e Eilan não podia culpá-lo por querer escapar por alguns minutos, embora já fosse quase Luganazad. A claridade ainda se prolongava até mais tarde. O pôr do sol iluminou o quarto, mas pelo ângulo do sol Eilan viu que ele estava quase se pondo. Ela cruzara o quarto para acender a luz quando se deu conta de que Lianon estava acordado e olhava para ela conscientemente pela primeira vez em muitos dias. Onde está Cailhão? Murmurou. Foi preparar um pouco mais de chá para a senhora, mãe. Eilan respondeu. Quer que eu vá chamá-la? Não há tempo. A suma sacerdotisa tossiu. Vem aqui, você é Dieda? Sou Eilan, mas Dieda está no jardim. A senhora quer que eu a chame? Ouviu-se um som estranho rouco e Eilan compreendeu que a mulher doente estava tentando rir. Até hoje não consigo distinguir uma da outra. Lianon murmurou. Você não vê a mão dos deuses nisto? Eilan imaginou se Lianon estava entrando no delírio que costumavam ocorrer antes do fim. A suma sacerdotisa falou asperamente. Chame Dieda. Meu tempo é curto, não estou delirando. Sei muito bem o que estou fazendo e tenho que terminar antes de morrer. Eilan correu até a porta para chamar Dieda. Quando voltou, a mulher moribunda sorriu ao ver as duas lado a lado. É verdade o que dizem, murmurou. Os moribundos veem claramente. Dieda, você agora deve testemunhar isto. Eilan, filho de reis. Pegue o colar que está aqui, vamos. Ela lutou para respirar e com as mãos trêmulas Eilan pegou a argola de ouro torcido que estava sobre o travesseiro. E os braceletes, agora coloque-os. Mas só a suma sacerdotisa, Eilan começou a dizer, mas os olhos da outra mulher fixaram-se nela com tanta intensidade que ela se viu abrindo o colar e colocando no pescoço. Por um momento, ele pareceu frio, depois moldou-se a sua garganta, aquecendo-se como se estivesse grato por estar outra vez junto à pele de um ser humano. Dieda emitiu um som estrangulado, mas o ronco da garganta de Lianon era mais alto. Então a suma sacerdotisa disse, que assim seja. Donzela e mãe, eu vejo a deusa em você agora, diga a Cailhão. Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse lutando para respirar, e Eilan imaginou se a velha sacerdotisa delirava, ou se o delírio era seu. Tornou a tocar no colar de ouro. Cailhão não está aqui, mãe. Quer que eu a chame? Dieda perguntou. Vá, murmurou Lianon com mais força do que antes. Diga-lhe que eu a amo. Enquanto Dieda saía apressada, o olhar da moribunda fixou-se em Eilan. Sei agora o que Ardanos queria quando me pediu para escolhê-la, criança. E em vez de você, os deuses me entregaram Dieda. Ele estava errado a seu respeito, e no entanto fez a vontade da deusa do mesmo modo. Ela torceu os lábios e Eilan compreendeu que estava rindo. Lembre-se, é importante. Talvez nem mesmo a deusa soubesse distingui-las uma da outra, nem os romanos. Eu vejo agora. E ela tornou a ficar em silêncio. Eilan ficou olhando para ela, incapaz de mover-se. Ficou tanto tempo calada que quando Cailhão entrou, perguntou. Ela está dormindo? Se conseguir dormir, talvez viva por mais uma lua. E então, indo na ponta dos pés até a cabeceira de Lianon, levou um susto e murmurou. Ah, ela nunca mais dormirá. Cailhão ajoelhou-se ao lado da cama e beijou Lianon na testa. E depois, com uma ternura, fechou-lhe os olhos. A cada momento que passava, o rosto da mulher morta ia perdendo a expressão, até que não pareceu mais estar dormindo, nem se parecia mais com Lianon.
Eilan apertou os braços e estremeceu quando sentiu o metal duro dos braceletes. Ela se sentia tonta e com frio. Então Kylian ficou em pé, quando seu olhar se fixou nos adornos que Eilan estava usando. Ela regalou os olhos, depois sorriu. Senhora de Vernemeton, eu vos saúdo em nome da mãe de tudo. Ardanos entrou no quarto atrás de Dieda, debruçou-se sobre a morte e depois tornou a endireitar o corpo. Ela se foi, disse numa voz estranha, sem vida, e ele se virou, e algo brilhou nos seus olhos, quando também viu os adornos de ouro que Eilan usava. As outras sacerdotisas amontoavam-se em volta deles, mas foi a velha Latis, especialista em ervas, que se adiantou e fez uma reverência dizendo com uma estranha deferência que a aterrorizou: Eu vos peço, vós da deusa, conte-nos tudo que a Senhora Sagrada vos disse com o seu último suspiro. Lianon, que a deusa lhe conceda o descanso. Escolheu uma época difícil para morrer, falou Ardanos asperamente, pois iremos precisar de uma sacerdotisa do oráculo nos ritos de Lugnazad, e obviamente não poderemos usar Eilan. Ele examinou as duas mulheres que estavam diante dele zangado. Os 3 dias de luto ritual tinham passado, e Lianon descansava em seu túmulo. Ardanos ficou surpreso com a dor que ainda sentia quando olhava esta sala, onde sempre a encontrara, e se lembrava que ela havia partido. Supunha que iria sentir falta dela por muito tempo, mas não podia mostrar a sua dor agora. Kylian sentou-se, franzindo a testa, mas Eilan encarou-o com os olhos bem abertos e inescrutáveis. Ele encarou-a de volta. Você sabe tão bem quanto eu que é superstição achar que só uma virgem pode servir ao santuário. Mas seria perigoso para Eilan e seu filho carregar o poder da deusa neste momento, concordou Kylian. A abstinência sexual era necessária durante a execução de grandes mágicas, como a mágica da completa submissão do corpo e do espírito, necessária para a deusa falar através de um mortal. Para que o poder fluísse livremente, o espírito precisava distanciar-se dos sentidos. Portanto, era proibido fazer coisas que aumentassem a sua atração e obstruísse os caminhos, como comer a carne de alguns animais, beber e deitar-se com um homem. Lianon devia ter pensado nisto quando a escolheu, o arquidruida respondeu. Não vai ser possível, você sabe. Já é ruim o suficiente que ela ainda esteja aqui. Mas uma suma sacerdotisa grávida? Impossível. Eu podia tomar o lugar dela no ritual, Kylian começou a dizer. E como explicaríamos isto para o povo? Poderíamos ter justificado uma substituição temporária pelo fato de Lianon estar doente, mas eles sabem que ela está morta. As transições são sempre delicadas. As pessoas estão imaginando se a nova suma sacerdotisa irá sobreviver à sua aprovação, se a deusa ainda aparecerá para eles agora que Lianon já está morta. Ele esfregou a testa. Ninguém dormia direito há muito tempo. Os olhos de Kylian estavam escuros e amargurados, e apesar do vício da gravidez, Eilan parecia ansiosa e estressada. Tinha motivos para isso, ele pensou. Lianon colocara-os num dilema quando escolheu a garota. Eu lhes digo isso. Seja qual for a loucura que deu em Lianon quando estava morrendo, não permitirei que isto destrua tudo que lutamos tanto para construir, ele suspirou. Não há outro jeito. Vamos ter que escolher de novo. Há um precedente. A velha Helve tentou passar o seu poder para... Como era o nome dela? Aquela pobre moça louca que morreu. E então o conselho escolheu Lianon. Você ia gostar disso, não ia? Kylian retrucou, mas Eilan, que estava calada há tanto tempo, que o arquidruida quase esquecera que estava lá, levantou-se subitamente. Não antes da aprovação, disse em voz alta. Seu rosto estava vermelho e os dois olharam-na espantados. Eles nomearam uma nova suma sacerdotisa depois que a escolhida falhou em demonstrar o poder da deusa no ritual, não foi? O que você acha que vão dizer se eu nem ao menos tentar? Todo o mundo em Vernemeton sabe que Lianon me escolheu. Mas o perigo, exclamou Kylian. Você acha que a deusa vai fazer-me cair morta? Se o que fiz foi um pecado assim tão grande, é bom que ela o faça, Eilan exclamou.
Mas se eu sobreviver, vocês saberão que foi mesmo a mim que ela escolheu. E o que propõe que faremos com você se você viver? Ele disse azedamente. Em pouco tempo, seu estado vai estar visível e os romanos vão dar boas risadas quando virem a nossa suma sacerdotisa de barriga como uma vaca prenhe. Lianon pensou numa solução, respondeu Eilan. Foi a última coisa que me disse. Depois que terminar o ritual, Dieda deve tomar o meu lugar e fingir que ela é que foi mandada embora. Nem você consegue nos distinguir uma da outra, vovô. E você nos conhece desde que éramos bebês. Ardanos contemplou-a com um olhar calculista. Aquela criança miserável poderia ter mesmo resolvido o problema. Se o ritual a matasse, como era provável, teriam todo o direito de escolher sua sucessora. E se Eilan morresse do parto, Dieda já estaria no lugar dela, pronta para assumir sem que ninguém soubesse. Eles iam se arranjar muito bem com qualquer uma das duas, disse a si mesmo, pois nenhuma se sentiria inteiramente segura no seu posto. Se a suma sacerdotisa precisasse do apoio do clero, faria com que lhe mandassem. Mas Dieda vai concordar? Ele perguntou. Pode deixá-la comigo, Cailian respondeu. Ainda imaginando a razão do chamado, Dieda encarou Cailian na sala, que por tanto tempo havia sido de Lianon. Ardanos concordou em deixar que você substitua Eilan depois da aprovação do oráculo. Dieda, você precisa ajudar-nos agora, disse Cailian. Dieda sacudiu a cabeça. Por que devo importar-me com a vontade de Ardanos se ele nunca se importou comigo? Eilan é responsável pelos problemas dela. Não vou compactuar com esse fingimento. E você pode dizer isso ao meu pai. Belas palavras, realmente. Mas se você está sempre determinada a fazer o contrário do que Ardanos manda, é porque a vontade dele ainda a governa. Suponho que se eu dissesse que ele se opõe a isto, você concordaria? Cailian respondeu. Dieda ficou olhando para a outra sacerdotisa com a cabeça girando. Ele não gosta disto nem um pouco, você sabe, Cailian acrescentou, observando-o atentamente. Preferiria rejeitar Eilan e fazer de você nova suma sacerdotisa no lugar dela. Acho que só concordou com a substituição porque pensou que você reagiria exatamente assim. Suma sacerdotisa, Dieda exclamou. Neste caso, eu jamais escaparia deste lugar. Afinal de contas, seria apenas temporário, Cailian argumentou. Assim que o bebê de Eilan nascer, ela volta para reassumir os seus deveres e então, de qualquer maneira, você teria de ir embora. Você me deixaria ir para o norte, para junto de Cynric? Dieda perguntou, desconfiada. Se for o que você deseja, tínhamos pensado em enviá-la para Eriu para fazer estudos avançados para trovador. Você sabe muito bem que foi isto que sempre desejei, Dieda exclamou. Cailian olhou para ela firmemente. Então parece que ainda há algo que eu possa prometer ou negar a você. Se fizer isto por Eilan e por mim, providenciarei para que tenha permissão para aprender com os maiores poetas e arpistas de Eriu. Se não fizer, com certeza Ardanos fará de você a suma sacerdotisa, e farei tudo para que você apodreça dentro dessas paredes. Você não faria isto, Dieda respondeu, mas sentiu um arrepio de medo. Você vai ver, Cailian retrucou calmamente. Não há outra alternativa. Este era o desejo de Lianon e cumpriremos a sua vontade como sempre o fizemos. Dieda suspirou. Ela não queria que nada de mal acontecesse a Eilan. Ela a havia amado um dia, mas nos últimos anos era difícil para ela gostar de quem quer que fosse. Para ela, a outra moça tinha sido uma tola. Conseguira o amor que havia sido negado a Dieda e o jogara fora. E ela não entendia por que Cailian se importava com isto, mas não queria desagradá-la. Cailian podia ser uma boa amiga ou uma perigosa inimiga, tanto para ela quanto para Cynric. Dieda morava na Casa da Floresta há tempo suficiente para saber a influência que a irlandesa exercia com aquele seu jeito calado. Está bem, disse. Prometo substituir Eilan até ela ter seu filho, se depois você conseguir que o meu desejo se realize. Eu me responsabilizo por isto. Cailian ergueu uma das mãos. E que a deusa seja testemunha, e ninguém pode me acusar de ter deixado de cumprir um juramento. A metade de uma lua havia passado desde a morte de Lianon, e chegara a festa de Lugnazad. Eilan esperou com Cailian na morada separada, onde as sumas sacerdotisas frequentemente se preparavam para os rituais.
Com os ouvidos afiados pela ansiedade, ouviu o barulho dos pés calçados com sandálias do outro lado da porta. Então a porta foi aberta e ela viu a figura encapuzada, absurdamente alta, ali em pé. Mal podia perceber as figuras dos outros druidas atrás dele. Eilan, filha de reis, a voz da deusa a escolheu. Está preparada para se entregar completamente a ela? A voz de Ardano soou como um grande sino e Eilan sentiu a barriga apertar de medo. Agora todas as histórias que havia ouvido na casa das donzelas vieram-lhe à cabeça. Toldando seu raciocínio. Não importava muito se a deusa tinha ou não se importado realmente com o que havia feito com Gaius. Eilan pensou em desespero. Para sobreviver ao ritual, sem dano seria preciso um milagre. Eu só tive a intenção de desafiar os druidas, mas a desafiei, enfrentando sua fúria deste jeito. Com certeza a deusa irá fulminar-me. E o que isto causará ao meu filho, pensou. Mas se a deusa castigasse um bebê ainda não nascido pelo que a mãe havia feito, ela não seria a presença amorosa que Eilan jurara servir. Ardanos esperava por sua resposta. Todos estavam esperando, olhando com esperança ou censura em seus olhos. E vagarosamente ela se acalmou. Se a senhora não me desejar como sou, então não quero mais viver. Respirou profundamente, retomando a decisão de que havia chegado durante as noites insones desde a morte de Lianon. Estou pronta. Sua voz tremeu só um pouquinho. Pelo menos seu pai estava em algum lugar no norte com Cynric. Ela estava satisfeita. Tinha a impressão de que não poderia olhá-los nos olhos. E você se declara um recipiente adequado para o seu poder? Eilan engoliu em seco. Ela o era? Na noite anterior havia duvidado disto e chorado no ombro de Caelian como uma criança amedrontada. Adequado? Quem o é? Se você pensar bem, Caelian perguntara. Nós somos todas apenas mortais, mas você é que foi escolhida, e para que mais você vem se preparando há tantos anos? O arquidruída a vigiava como um falcão, que esperasse por algum ruído revelador na grama, esperando que cometesse perjúrio para cair em seu poder. Ela percebeu com tristeza que ele estava apreciando aquilo. Lianon achou que eu era adequada, disse a si mesma. Somente levando isto até o fim é que poderia justificar a escolha feita por Lianon ao morrer, e a escolha que ela mesma havia feito ao se entregar a Gaius sob as árvores. Tinha-lhe parecido então que estava afirmando uma lei mais antiga da deusa, que a desobrigava à castidade. Recusar este teste seria admitir que aquele ato de amor fora pecaminoso. Ela levantou o queixo orgulhosamente. Eu sou um recipiente adequado e sagrado. Que a terra suba e me cubra, que o céu caia e me esmague, e que os deuses pelos quais juro me abandonem se estiver mentindo. A candidata foi interrogada e prestou juramento. Ardanos disse. Os druidas o acompanhavam. Ele se virou para as sacerdotisas. Que agora ela seja purificada e preparada para o ritual. Ele a olhou por alguns instantes com uma mistura de piedade, irritação e satisfação. Depois virou-se e conduziu os homens para fora do aposento. Eilan, você não deve tremer tanto, Caelian disse baixinho. Não deixe esse velho abutre assustá-la. Não há nada a temer. A deusa é misericordiosa. Ela é nossa mãe, Eilan. E a mãe de todas as mulheres, a criadora de todas as coisas mortais. Não se esqueça disso. Eilan concordou com a cabeça, sabendo que mesmo que aquele momento tivesse chegado para ela em condições normais, teria ficado amedrontada. Se tivesse de morrer, seria nas mãos da deusa. Não havia necessidade de morrer de medo antes. A cortina tornou a agitar-se e 4 das sacerdotisas mais jovens, entre elas Senara e Elidith, entraram no aposento carregando baldes de água da fonte sagrada. Pararam ao lado de dentro da porta, olhando-a maravilhadas. A mão da deusa desceu sobre mim, pensou, e teve a impressão de ver no rosto delas um pouco do mesmo deslumbramento no que ela própria havia sempre contemplado Lianon. Eram todas jovens, todas elas, exceto Elidith. Eram mais moças do que ela. Teve vontade de gritar, nada mudou, ainda sou Eilan. Mas de fato tudo havia mudado. No entanto, quando a despiram e ela olhou para baixo, ficou admirada pelo fato
de o seu corpo ainda estar inalterado. Mas elas eram virgens, então não era de espantar que não vissem as ligeiras mudanças que a gravidez causara. Como Eilan havia feito tantas vezes para Lianon, as moças ajudaram-no a banhar-se. Ficou tremendo no aposento frio, sentindo o toque gelado da água límpida no seu corpo, como se fosse curiosamente uma purificação. Como se de alguma forma estivesse apagando não só os últimos traços do seu contato com Gaius, mas toda a sua vida anterior. Foi uma Eilan inteiramente nova que deixou que elas a vestissem com seus trajes rituais. Ao redor de sua testa, amarraram a tradicional guirlanda. Quando sentiu as folhas apertarem a sua testa, teve uma tonteira momentânea e se perguntou se este seria o primeiro toque longínquo da deusa. Ela se sentia estranha e um pouco tonta, fora do seu normal. Vagamente percebeu que era fome. As ervas sagradas da poção dada a ela no início do ritual tinham que ser tomadas com o estômago vazio ou a fariam passar mal. Cailan tinha dito uma vez que a saúde precária de Lianon era causada em parte pelo uso prolongado dessas ervas. Eilan imaginou se em pouco tempo sua saúde também seria afetada. Então sorriu pensando que teria bastante tempo para se preocupar com o futuro se sobrevivesse a esta noite. Elas lhe trouxeram a tigela dourada com a poção mágica da visão. Ela sabia que continha frutinhas de visco e outras ervas sagradas. Mais de uma vez vira Mielin colhendo estas ervas. A poção sagrada também continha diversos cogumelos. As pessoas comuns os evitavam tanto por seu caráter sagrado, quanto por acreditarem que fossem venenosos, e sem dúvida eles não serviam para comer. As sacerdotisas, no entanto, sabiam que ingeridos em pequenas quantidades podiam ampliar a clarividência. A clarividência comum, para a qual haviam sido treinadas. Tremendo, Eilan procedeu tal como vira Lianon fazer, e recebeu a tigela nas mãos de Eilidith. Cailan tinha razão. Ela pensou ao erguê-la e levá-las ao lábio. Tinha juntado tantas vezes essas ervas para este ritual que sabia muito bem o que fazer. Por causa dos goles que bebera durante as cerimônias, achava que sabia o que esperar da poção. Mas quando começou a beber, compreendeu que a sacerdotisa tomava de um só gole, porque senão não seria capaz de tolerá-la. Era extremamente amarga, e ao engoli-la começou a pensar se não se trataria de veneno, afinal. Esta teria sido uma boa maneira de Ardanos livrar-se dela, mas Cailan havia lhe garantido que ela mesma prepararia as ervas, e não deixaria mais ninguém ter acesso a elas, e tinha de confiar nela. Sua cabeça girou por um momento, seu estômago se revolveu. Talvez seu castigo estivesse começando agora, mas conseguiu controlar-se, com certa dificuldade. Tomou uns goles de água para tirar da boca aquele gosto amargo e fechou os olhos esperando. Logo depois, a sensação aguda de enjoo passou. Eilan tornou a fechar os olhos, tonta, e sentou-se, tentando recuperar o equilíbrio. Vagamente se lembrava que isto também fazia parte dos procedimentos de Lianon. Na época, Eilan pensara tratar-se de fraqueza própria da idade, mas Lianon na realidade não era tão velha. Será que ela também envelheceria cedo demais? Bem, podia apenas ter esperança de ter a chance de envelhecer. Houve um certo rebuliço no aposento e as jovens se retiraram. Eilan percebeu que Ardanos estava em pé diante dela. Ergueu as pálpebras pesadas para olhar para ele e ele encarou-a com um olhar sério. Eilan, vejo que a prepararam. Está muito bonita, minha querida. O povo terá certeza de que a deusa desceu até eles. Aquelas palavras gentis soaram estranhas nos lábios dele. Terá mesmo? Ela se perguntou. E o que você acha, velho? Se é que acredita na deusa? Pelas suas regras, esta guirlanda deveria estar murchando em minha testa. Mas isto não tinha mais importância. Tinha a sensação de estar flutuando acima de tudo aquilo, e a cada instante flutuava para mais longe. A bebida está fazendo efeito rapidamente, ele murmurou, e fez sinal para as donzelas se afastarem. Ouça, minha filha,
Sei que você ainda pode me ouvir. Sua voz tomou a entonação melódica do ritual enquanto ele prosseguia. Eilan sabia que ele estava dizendo alguma coisa muito importante, alguma coisa que ela precisava lembrar. O que? Não tinha certeza. O tempo passou e ele não estava mais lá. Será que tudo isso importava mesmo? Pensou então. Tinha a sensação de estar flutuando sobre uma escuridão verde. As copas das árvores estavam muito embaixo. Estava sendo carregada em alguma coisa, uma liteira. Depois eles abaixaram e ajudaram-na a levantar-se. Sentia a presença de Kylan a seu lado e uma outra pessoa. Achou que era Lattes do outro lado. Elas lhe deram a mão e a conduziram em procissão na direção dos archotes que cercavam o monte sagrado. Eilan estava suficientemente consciente para parar por um momento ao ver o banquinho de 3 pés. Havia alguma razão para ela não se sentar lá, algum pecado em sua alma, mas suas atendentes a puxaram para a frente e ela achou que se não podia se lembrar do motivo, talvez não fizesse muita diferença. Eles já haviam sacrificado o touro sagrado e dividido a sua carne entre o povo. Os sacerdotes haviam executado o ritual em que o jovem Deus retirava a colheita do velho. Agora estava na hora de consultar os presságios para o outono. No leste, a lua da colheita estava surgindo dourada como os adornos usados por suas sacerdotisas. Olhe por mim, Senhora. Eilan lutou para formular a prece. Guarda-me bem. Uma das sacerdotisas atendentes havia posto sua mão à pequena adaga curva, dourada do ritual. Ela ergueu a adaga e com um movimento rápido enfiou-a na ponta do dedo. Sentiu uma dor aguda e uma gota de sangue brilhou na superfície. Então deixou que 3 gotas de sangue caíssem na tigela dourada. Encheram-na até a boca de água do poço sagrado, e flutuando na superfície havia folhas de planta sagrada, o visco. Plantado por mão não humana e crescendo entre o ar e a terra, compartilhava da própria natureza do relâmpago que o havia criado. Agora eles a estavam virando. Sentiu a madeira dura contra a parte de trás de seus joelhos e sentou-se. Houve um momento de tonteira quando os sacerdotes a ergueram e carregaram até o monte. As sacerdotisas atendentes haviam recuado. Quando os sacerdotes começaram a cantar, Eilan teve a sensação de estar caindo, ou talvez elevando-se, levada pela canção para uma direção que não tinha nenhuma relação com a realidade comum. Ela imaginou porque temera. Neste lugar ela flutuava, sem querer nada nem precisar de nada, contente-se simplesmente em ser. O fulgor dos archotes feriu-lhe os olhos. Abaixo dela, a multidão reunida pareceu fundir-se num único rosto. Os olhos cravados nela eram como um peso, uma pressão física positiva puxando-a de volta para um lugar que ficava no mundo. E, no entanto, não era do mundo. Filhos de Dom, por que vieram aqui? A voz de Ardanos parecia vir de muito longe. Nós buscamos a bênção da deusa, uma voz de homem respondeu. Então chamem-na. As narinas de Eilan tremeram quando a fumaça se elevou em volta dela. Recedendo fortemente as ervas, involuntariamente inspirou e prendeu a respiração. O mundo girou e ela lutou para não perder o equilíbrio. Ouviu uma voz choramingando e não sabia que era a sua própria voz. De baixo vinha o som de muitas outras vozes chamando. Caçadora misteriosa, mãe resplandecente, Senhora das flores, ouça-nos. Venha a nós, Senhora da roda de prata. Eu sou Eilan. Eilan. Ela se agarrou à sua própria identidade, gritando, enquanto a necessidade que transparecia naquelas vozes atingiu-a até que sentiu sua pressão como se fosse uma dor física. Ao mesmo tempo, outra pressão estava começando atrás dela, ou talvez dentro dela, exigindo que a deixasse entrar. Espasmos sacudiram seu corpo enquanto lutava. Ela ficou aterrorizada quando o eu que ela conhecia ficou imprensado no meio. Ela não podia respirar. Ajude-me!
Seu espírito gritou. Ela caiu para a frente, vendo o brilho da água diante dela, e uma voz que parecia vir de dentro dela disse então: Filha, estou sempre aqui. Para ver-me, você precisa apenas olhar para dentro do poço sagrado. Olhe para dentro da água, senhora. Uma voz muito próxima ordenou. Olhe para dentro da tigela e veja. Uma imagem estava se formando na superfície turbulenta da água, mas quando ela clareou, Eilan viu que o rosto que estava refletido ali não era o seu. Recuou em pânico e tornou a ouvir a voz. Minha filha, descanse agora. Seu espírito está a salvo comigo. Junto com as palavras veio uma onda de amor que Eilan recordou, e com a mesma confiança que se havia entregue a Gaio, suspirou e se esgueirou para o conforto dos braços da senhora. Como que uma grande distância, ela se conscientizou de que seu corpo estava se endireitando. Ela estava erguendo o véu e erguendo as mãos para a lua. Vejam, a Senhora da Vida veio até nós, Kailan gritou bem alto. Vamos dar-lhe as boas-vindas. E o som de muitas vozes ergueu-se como uma onda e levou para um lugar de onde podia observar com espanto, mas sem temor, o corpo que havia deixado para trás, mover-se e falar. Quando a gritaria cessou, a suma sacerdotisa tornou a sentar-se. A identidade que a invadira, esperando com uma paciência infinita, era a resposta da humanidade. Estas são as perguntas que o povo traz, o arquidruida disse. E como ele falava com ela na antiga língua dos sábios, foi nesta língua que a deusa respondeu. Após cada pergunta, o sacerdote se voltava para o povo e dizia algo na linguagem comum. Daquele local afastado de onde Eilan escutava, pareceu-lhe estranho que as suas afirmações, se eram apenas traduções, tivessem tão pouco a ver com as respostas da deusa. Isto não parecia correto, mas talvez ela não o tivesse ouvido com clareza, e naquele lugar onde havia buscado refúgio era difícil importar-se. O questionário continuou, mas à medida que o tempo passava, viu que a sua percepção ficava cada vez mais incoerente. Teve a impressão de que Ardanos franziu a testa e chegou mais perto dela. Senhora, nós agradecemos por suas palavras. Está na hora de deixar este corpo através do qual nos falou. Nós vos saudamos e nos despedimos. Ele tirou um galho de visco da tigela dourada e sacudiu algumas gotas de água sobre ela. Por um momento, Eilan ficou cega. Depois seu corpo contorceu-se. A dor atravessou-a e ela mergulhou na escuridão ao som de sinos de prata. Quando voltou a si, Eilan percebeu que as sacerdotisas estavam cantando. Ela conhecia a canção, parecia-lhe que já havia cantado, mas tonta e cheia de dores como estava, não podia fazê-lo agora. Eles haviam tirado as guirlandas apertadas de sua cabeça, e alguém estava banhando sua testa e suas mãos. Deram-lhe água para beber, e uma voz murmurou em seu ouvido: Kailan. Ela sentiu que a erguiam e a colocavam na liteira. Salve a senhora, as mulheres cantavam. Joia da noite, os druidas responderam. Maravilha dos céus, mãe das estrelas, filha do sol. As sacerdotisas ergueram seus braços brancos para a lua prateada. Rainha das estrelas. Elas cantaram e cada coro, a voz profunda dos homens respondia: Joia da noite. Muito tempo depois, ao que parecia, Eilan se viu de volta na própria cama na casa da suma sacerdotisa. A luz dos archotes não feria mais. Seus olhos e os efeitos da bebida sagrada deviam estar passando finalmente, pois viu que podia pensar com mais clareza. Por alguma razão, um trecho de uma balada antiga flutuava em sua mente. Depois que as despiram dos seus adornos e queimaram suas flores sagradas, ela não se lembrava de onde vinha, mas sabia que as suas guirlandas haviam sido atiradas no fogo. O cheiro doce da fumaça enchia o ar. Agora outras coisas voltaram à lembrança. O canto das sacerdotisas, a lua prateada. Mas embora soubesse que tinha havido perguntas, Eilan percebeu que não conseguia lembrar-se de suas respostas, quaisquer que tenha sido.
O povo pareceu considerá-las satisfatórias. E a deusa pensou então: ela não me fez cair morta afinal. Pelo menos ainda não. Seu estômago ainda estava embrulhado. Ela se sentia como se tivesse apanhado como uma vara e sem dúvida iria continuar assim no dia seguinte. Mas era sua barriga e não o útero que estava doendo. Tinha enfrentado a sua provação e sobrevivido. Boa noite, senhora, disse Elidith na porta. Descanse bem. Senhora, pensou. Era verdade então, ela agora era senhora de Vernemeton. Alguns dias depois, Kylan mandou chamar Dieda aos aposentos da suma sacerdotisa. Eilan estava sentada ao lado do fogo com uma aparência pálida e estressada. Chegou a hora de você cumprir sua palavra. Eilan está bem para viajar agora, e estamos mandando em segredo para ter seu filho. Isto é ridículo. Você acha mesmo que ninguém notará a mudança? Dieda disse azedamente. Desde que se tornou suma sacerdotisa, ela tem usado tanto o véu que poucas mulheres da casa notarão a diferença, e sem dúvida a atribuirão aos efeitos do ritual. Cynric saberia, Dieda lembrou com saudade, desejando que ele aparecesse e a levasse embora. Mas já havia mais de um ano que recebera notícias dele. Mesmo que ele soubesse, será que viria? Seu pai está grato a você, disse Kylan. Dieda fez uma careta. E deve estar mesmo. Se eu tivesse insistido em sair daqui para me casar com Cynric, o que seria desta bela farsa? Dieda, pela primeira vez, Eilan falou em causa própria. Temos sido como irmãs, em nome do sangue que compartilhamos, e porque você também sabe o que é amar, por favor, ajude-me. Pelo menos tive o bom senso de não me entregar a um homem que fosse me abandonar, Dieda falou maldosamente. Kylan prometeu me enviar-me para Eriu. Irmã, o que você me promete? Se continuar a ser suma sacerdotisa, tentarei ajudar você e Cynric. Se eu deixar de fazê-lo, você tem meios para destruir-me. Isto é o bastante para você? Isso é verdade, Dieda sorriu estranhamente. E quando ela terminasse de aprender com os druidas de Eriu, seria capaz de abrir feridas na pele de um homem com uma palavra, ou enfeitiçar qualquer pássaro, ou fera com o seu canto. Seria capaz de coisas que aquelas tolas religiosas nem sonhavam. Compreendeu que eram apenas as limitações das sacerdotisas que a incomodavam. Podia aprender a gostar de exercer o poder. Muito bem, vou ajudá-la, disse, e estendeu a mão para apanhar o véu.